Boa noite, Igreja de Jesus Cristo. Que bênção estar aqui com vocês mais uma vez para essa devocional maravilhosa de todos os dias. A cada dia uma devocional diferente e eu tenho certeza que inspirada pelo Espírito Santo. Hoje eu trago uma mensagem para vocês que vem vindo ao meu coração durante alguns dias, na verdade uma semana. E a palavra que veio para mim durante essa semana é uma palavra que se chama mudança. Mudança. E eu queria primeiro ler esse texto com vocês, que é Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Aí eu queria ler aqui com vocês, olha. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está escrito aqui em Gênesis 12, versículo 1 e 2. E aí o primeiro ponto, e diz assim, que Deus chama Abrão. É um chamado, e a palavra de Deus, o próprio Deus chama Abrão. E aí o Senhor disse, está dizendo aqui, é a palavra, é o próprio Deus dizendo, falando. E aí ele diz assim: sai da tua terra, sai do teu lugar, da zona de conforto, da onde você se sente à vontade, sai deste lugar. E aí, novamente, ele está dizendo aqui, ó, do meio dos teus parentes. O que é estar no meio dos parentes? Proteção, dependência. E nesse momento, o momento onde nós estamos vivendo, né, toda essa situação que todos já sabem, não preciso repetir aqui, mas é um momento onde a gente tende a ficar naquela zona de conforto, na proteção ali dos pais, do pai, da mãe, dos pais, né, no caso, e ficar na nossa zona de conforto, na tranquilidade do nosso lar, né? Mas Deus está dizendo para nós, ó, é hora de mudança, é hora de sair da tua terra, é hora de mudar, é hora de sair dessa proteção, né? Dessa tranquilidade. Queridos, eu não estou dizendo aqui que é o momento de sair sem todas as precauções, né? Mas eu venho trabalhando já estou trabalhando em plantão e tudo, fazendo plantões, há 2 meses. E isso é normal, a gente tem que sair, né, do nosso conforto, a gente tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a fazer as nossas atividades. Mas Deus está falando também a questão da mudança em relação a não ser mais do mesmo jeito, da maneira com que era antes. Não vai ser mais do mesmo jeito. Muitas coisas vão mudar e mudar definitivamente. E aí ele está dizendo assim, ó, vá para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra. Ele está dizendo assim, ó, vai para o desconhecido. Às vezes a gente tem que sair daquele lugar e ele está falando para Abraão, vai para um lugar desconhecido. E Abraão deve ter perguntado, Senhor, mas, né, assim, na cabeça dele, ele pode ter falado, Senhor, mas peraí, eu estou indo para um lugar que eu não sei? Mas ele confiou no Senhor, ele teve fé no Senhor, naquilo que o Senhor estava dizendo para ele. Foi uma ordem de Deus, e ele cumpriu aquela ordem, ele saiu dali, daquele lugar, né? É uma ordem direta de Deus, e Deus está falando assim, ó, se mexe, sai do lugar. É o momento de você mudar, de mudar algumas coisas na sua vida, dar um passo à frente. Talvez a gente está numa dependência, talvez nós estamos aí numa tranquilidade, está tudo muito bom, está tudo muito bem, né? Estou aqui, estou recebendo, tem algumas pessoas recebendo o salário, recebe todo mês, está lá na tranquilidade, mas Deus está falando, precisa mudar, algumas coisas precisam mudar. Assim foi comigo. Estou dizendo por quê? Porque eu também, Deus falou comigo primeiro, e eu precisei tomar algumas atitudes para começar
a andar, começar a mudar essa história, porque se você não der o passo, querido, às vezes coisas enroladas, que a gente vai procrastinando, a coisa vai enrolando e chega uma hora, um determinado momento, que aí quando a coisa já foi, né, como que a vaca foi para o brejo, que nem diz o outro, aí a gente vai tomar uma decisão e uma posição. Não, querido, tem que tomar antes. E Deus está falando, ó, é o momento de mudar, é o momento de se mexer, é o momento de sair da tua zona de conforto. Né? E o que hoje precisa ser mudado na sua vida? Essa é a pergunta que eu deixo para você hoje. O que precisa ser mudado na sua vida? Né? Relacionamentos? Alguns relacionamentos, de repente, que te jogam para baixo, relacionamentos que não são sadios, né? Finanças, codependência, procrastinação, vai procrastinando, vai deixando a coisa acontecer, que nem os outros, vai empurrando com a barriga, né? Sexualidade, coisas que você precisa abandonar, os pecados recorrentes, atitudes, né? Porque depois que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as minhas atitudes têm que ser diferentes, né? Mudar o modo de pensar, o modo de falar, tudo isso. O que hoje precisa ser mudado na sua vida? E aí, Deus teve uma mudança radical na vida de Abraão. Ele falou, sai da tua terra, sai dos teus parentes, você vai mudar. E teve uma mudança tão radical que mudou até o nome de Abraão. No capítulo 17, ele diz assim, olha, versículo 5, não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Deus tinha uma promessa para Abraão, mas para isso, para a gente chegar nessa promessa, para alcançar a promessa, a gente precisa de algumas mudanças na nossa vida, mudança até de caráter, e isso precisa ser mudado. E Deus vai nos mostrar o que tem que ser mudado. E ele está dizendo aqui, ó, você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, pai de nações, de multidões, de muita gente. E é isso que Deus quer conosco. Ele quer nos deixar uma promessa, Ele quer nos dar a promessa, mas a gente precisa dar o passo primeiro. E Ele vai cumprir, querido. Tenha certeza absoluta que Ele vai cumprir a promessa na sua vida. E depois Ele faz uma aliança. No versículo 7, Ele está dizendo aqui, ó, versículo 6, do capítulo 17. E eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua para sempre, em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Olha que palavra maravilhosa. Ele quer ser o nosso Deus, o Deus da nossa descendência. Ele quer fazer uma aliança conosco, uma aliança que Ele fez com Abraão, Ele continua fazendo essa aliança conosco, desde que nós mudemos, desde que nós nos transformemos. Nós temos que ser transformados, querido, pelo poder do Espírito Santo, transformado por Jesus, ter o caráter de Jesus, o coração de Jesus. É para isso que nós viemos. E aí eu queria deixar para você que a aliança de Deus é para sempre. E ela não muda, jamais. A aliança não muda, querido. A aliança, quando Deus faz uma aliança conosco, Ele não muda. Mas eu queria deixar para você uma palavra nessa noite. E a palavra, um versículo para você poder ler e meditar também,